Muito boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui mais uma vez. Professor Paulo Queiroz falando, desta feita com a turma do primeiro período de Direito Noturno do curso de Direito da Faculdade Santa Teresa. Estamos na sala de aula, ao vivo para você pela Web Rádio TV Cultural da Amazônia e pelo portal Cidade Ética, através da Faculdade Santa Teresa. Muito obrigado por estar conosco. Participe mais uma vez com a gente. Hoje estamos recebendo um convidado muitíssimo especial para tratar de extensão universitária. Esta atividade aqui tem o condão de fazer o preparatório para a nossa intervenção, nossa chamada incursão propriamente dita, que será feita nos próximos dias, definição de data, lá na Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, a FUNAT. Nós estaremos lá com os nossos alunos para fazer a prática de extensão universitária. Desenvolvimento comunitário, prática de desenvolvimento comunitário. E é um prazer estar aqui mais uma vez, certo? Quero agradecer inicialmente, antes de apresentar o nosso convidado e mostrar os nossos alunos maravilhosos, agradecer a direção maior desta casa, a nossa professora doutora Maria do Carmo Cefair, que é a nossa magnífica reitora. Agradecer a professora Amanda Staldi, nossa diretora-geral da Faculdade Santa Teresa, professora Silmara Guadalupe, coordenadora-geral de ensino desta casa, professora doutora Lúcia Viana, que é a nossa coordenadora do curso de Direito, professora Poliana Navegante também, que é a nossa coordenadora adjunta do curso de Direito, aos colegas Yuri, Giovana e Heloísa, lá do suporte da coordenação do curso de Direito, que sempre ajudam a gente na reserva de sala, essas coisas. Também os parceiros do suporte pedagógico, que organizaram isso aqui para nós, e agradecer a Cíntia Mello, que está aqui, nossa diretora do portal Cidade Ética, que está hoje aqui conosco dando essa força, e aos amigos do Contemporâneo Festas e Eventos. Diretora, mostra que coisa linda aquilo ali, olha. Estão aqui com a gente, os nossos amigos do Contemporâneo Festas e Eventos, trouxeram esse banquete aqui para nós. Né? Olha, é para brindar a presença deste cara aqui, que eu apresento agora, você que ainda não conhece. Este aqui é o nosso convidado de hoje, professor Dr. Rogério Cardoso, a quem eu chamo carinhosamente de professor Rodegar. Ele vai explicar o porquê depois. E eu gostaria de pedir carinhosamente aos senhores uma salva de palmas para ele, por estar aqui conosco também. Importa ressaltar que o professor Rodegar é também aluno, professor deles, também na disciplina Linguagem Jurídica. Tá certo, meus amigos? Tendo agradecido, então, eu quero falar sobre extensão universitária. A extensão universitária, como todos sabem, é uma atividade curricularizada, portanto, ela é compulsória, é obrigatória para a formação dos estudantes, seja de que curso for. No direito não é diferente, né? A resolução número 7 de 2018 do Conselho Nacional de Educação e do MEC estabeleceram que a partir de agora não é mais optativa. Todos os cursos têm que cumprir a extensão universitária. Estamos fazendo isso já há algum tempo, através dos podcasts. O podcast é uma atividade que se soma ao relatório de ação para composição de auferir nota na prova ADP1. Né? E a nossa incursão, que funciona como o restante da nota, tá certo? E a extensão é importante porque ela faz com que nós singremos um caminho além muro da universidade, para interagir com a comunidade, né? No compartilhamento de conhecimento. Conhecimento que faz parte do nosso tema de hoje: cidadania, liberdade e conhecimento. O professor Rogério, que tem uma vasta formação e é professor nesta casa, estará aqui para... Você já mostrou o nosso alunado? Né? Olha só gente bonita, meus alunos aqui são alunos inteligentes, que no futuro estarão, evidentemente, alcançando altos patamares na área jurídica. Precisamos muito de juristas dinâmicos, e aqui dentro desta sala existem grandes tesouros, se não todos, mas eles vão fazer perguntas para o nosso professor, mas como de costume, eu abro com a minha própria pergunta já, para ele. Pergunta muito simples, mas que é importante, porque eu quero saber do senhor, professor. Considerando essa relação que nós estamos vivendo hoje sobre direito e comunidade, nunca se falou tanto hoje em direito e comunidade como se fala agora por causa da extensão. Na sua opinião, considerando a necessidade do conhecimento, aqui dentro temos professores, um doutorado inclusive, o conhecimento é fundamental para estruturar uma sociedade macro, mas na relação específica de universidade e comunidade, como é que o senhor acha que funciona a necessidade prioritária do conhecimento vital, visceral do conhecimento para os comunitários, para os cidadãos de menos capacidade financeira, enfim, para que eles possam adquirir o senso crítico, participativo na coletividade e na reconstrução dos conceitos e cenários, né, comunitários hoje em dia? O que o senhor diz a respeito disso?
Boa noite, todos me ouvem? Todos me ouvem, turma? Bom, boa noite, obrigado pelo convite, professor Paulo. Aliás, já é a segunda entrevista que eu lhe concedo, mas já a primeira com direito à plateia, né? Foi no estúdio, Isso, outro foi lá na antiga sede da Alcama. Bom, a pergunta é bastante longa, bastante extensa e muito abrangente. Então, primeiro temos que partir da seguinte premissa. O conhecimento não é um fim em si mesmo. Ele há de ter alguma utilidade ou para a ciência, para o fazer científico, e ulteriormente para a comunidade. Então, professor, acabei nem me apresentando direito, né? Eu sou da área de letras, língua portuguesa, minha formação não é propriamente jurídica, sou graduado pela UFAM, mestre e doutor pela USP. E com base na minha experiência nessas duas outras instituições públicas, eu posso lhes dizer que o ambiente universitário ainda é, em grande medida, uma espécie de bolha em que muitos intelectuais, ou mesmo pseudo-intelectuais, ficam, na verdade, dando salamaleques uns para os outros, de tal maneira que o conhecimento lá produzido não consiga ser útil para a sociedade, que, inclusive, pagar impostos altos para manter, inclusive, essas instituições onde essas pessoas trabalham. Então, temos que partir dessa premissa. O conhecimento, ele há, em alguma maneira, de ser útil. E aqui, claro, quando eu falo útil, não quero tratar o conhecimento de maneira utilitarista, que seria, digamos, um polo extremo da coisa. Bom, professor Paulo, o senhor queria também na questão do... Sim, a questão do conhecimento para a formação cidadã. Bem, eu estou lecionando para estes alunos aqui a matéria redação e linguagem jurídica. E eu trabalhei com eles muito a questão da imagem, a imagem criada no discurso. À medida que nós vamos falando e nos expressando, aquele que nos ouve vai criando uma imagem de que nós somos. Essa imagem, os senhores devem lembrar, é lá do conceito aristotélico de ethos. Ethos, uma palavra grega que significa originalmente índole, é o caráter. Bem, para que nós exerçamos os nossos direitos e ulteriormente a cidadania, é necessário que o façamos necessariamente por meio da linguagem. Como é que eu vou expressar, turma, as minhas vontades, os meus desejos, os meus valores, se não por meio da linguagem? E para que eu o faça de maneira eficiente, é preciso que eu tenha não só o conhecimento, mas que eu tenha um bom repertório linguístico. Não se faz nenhum pensamento, não se erige nenhum pensamento ou ideia complexa sem que haja ferramentas linguísticas que os materializem. Daí, o meu papel aqui na instituição é, de alguma maneira, instruí-los a aumentar o seu repertório linguístico para que, ulteriormente, os senhores aumentem o seu repertório cultural, teórico, dentro aqui da área jurídica. Então, para que nós exerçamos cidadania, o filtro da linguagem é essencial, porque quem não a tem não vai conseguir reivindicar seus direitos, não vai conseguir expressar coerentemente os seus valores, as suas vontades. Boa noite, está todo mundo me ouvindo? Tá? Eu sou Wesley Monteiro, estou representando aqui o Grupo 2, eu acredito que é um grande prazer para todo mundo aqui estar na presença do Dr. Rogério e do professor Paulo de Queiroz, e eu já vou fazer minha pergunta, ela é um pouquinho longa, então eu vou ler aqui para o senhor, tá? Na sua opinião, partindo da ideia de que a Constituição coloca a cidadania como fundamento do Estado e a educação como essencial para o seu exercício, a gente ainda vê na prática dados oficiais do IBGE mostrando desigualdade no acesso à educação, e estudos sobre alfabetismo funcional, como o INAF, indicando que muita gente tem dificuldade até de interpretar textos mais complexos. Diante disso, dá para dizer que existe cidadania plena mesmo assim, ou essa falta de conhecimento acaba limitando a liberdade das pessoas na prática? E eu também gostaria de saber se a resposta do senhor for no sentido de que não existe cidadania plena. Eu também gostaria de entender por que hoje a formação escolar não trabalha de forma mais direta conteúdos ligados à cidadania. Certo, Wesley, né? Certo, obrigado, Wesley. Bom, sobre a questão de conhecer os seus direitos, eu acredito que isso seja, em grande medida, um problema de natureza curricular. Então, eu imagino que, pela idade dos senhores, muitos tenham saído do ensino médio recentemente e devem ter estudado funções sintáticas, devem ter estudado organelas celulares,
devem ter estudado aí vários fatos históricos, devem ter estudado conflitos da geopolítica, mas quantos dos senhores estudaram no colégio o papel de um vereador, de um senador, as prerrogativas de um presidente da República? Algum dos senhores estudou isso? Houve alguma matéria em que isto lhes tenha sido passado? Não. E eu me incluo nessa. Não, também não me foi passado. Ou seja, é o tipo de coisa que nós aprendemos muitas vezes por conta própria ou simplesmente por exposição a um telejornal ou alguma outra ferramenta cultural que tenhamos ao nosso dispor. Então, a questão da cidadania, de conhecer os seus direitos, não é só uma deficiência, digamos, intelectual do cidadão brasileiro e só a dificuldade de leitura ou de interpretação. É um problema de natureza curricular. Eu sempre defendi que o ensino médio deveria preparar o aluno até mesmo para coisas banais, como usar um caixa eletrônico. Eu mesmo, quando saí do ensino médio, eu tinha decorado o sistema circulatório de vários seres vivos. Mas agora, eu não conseguia pagar um boleto no caixa eletrônico. E depois eu aprendi, né? E, aliás, pago até hoje no caixa eletrônico, né? Curiosidade. Sim. Então, sim, é um problema de natureza curricular, a meu ver, é um erro grave que o Brasil comete. Qual era o resto da pergunta, Wesley? A primeira parte? A primeira parte. A primeira parte era basicamente se o senhor acredita que existe cidadania plena, já que como a maioria das pessoas não tem grande conhecimento sobre o que seria a sua cidadania, Sim. Um exemplo de uma pessoa que vai assinar um contrato de trabalho, mas ela não sabe o direito que ela tem, ela não sabe se aquilo vai ser abusivo para ela. Sim. Se você acha que mesmo assim existe a cidadania plena que a Constituição Federal defende, assim, que deve existir. Tenhamos a tal cidadania plena como um ideal a ser alcançado. Então, assim, o indivíduo esclarecido, com bons contatos, sobretudo no meio jurídico, esse consegue exercer a cidadania plena. A questão é que o país é muito desigual. Muitas pessoas, por falta de recurso e conhecimento, não conseguem exercer a sua cidadania plena. Recentemente, na nossa última aula, eu até lhes trouxe um pequeno parágrafo acerca do déficit do registro civil. Milhões de brasileiros não têm sequer registro em cartório. Se essa pessoa não tem nem registro em cartório, é como se ela fosse um indivíduo invisível para o Estado brasileiro. Se ela não tem um mísero documento de identidade, ela, por exemplo, não exerce o direito de cidadão, que seria o direito ao voto. Ou seja, ela sequer tem a possibilidade de escolher o seu próprio governante. Hoje, uma premissa básica de qualquer república democrática do século XXI. Obrigado, professor. Acredito que aqui já encerro minhas perguntas. Parabéns. É isso aí. Vamos aqui com o nosso colega. Fique à vontade, doutor. Boa noite a todos. Tá funcionando, tá? Esse microfone? Tá? Bom, professor Paulo Queiroz, é uma imensa satisfação, o senhor sabe, reencontrá-lo. Há quase 30 anos somos amigos, né? E é um grande prazer estar participando aqui desse momento, que é importante aqui para todo mundo, independente de ser mais jovem ou um pouco mais velho como eu, ou bem mais velho como eu, mas é um grande prazer estar aqui. Eu acho que esse momento também, como foi citado pelo senhor, é importante dar o agradecimento à doutora Maria do Carmo Cefaí, né? É uma empreendedora nata. Fale-me engano, mas são 6 unidades aqui em Manaus. Eu conheço a unidade de Parintins, é tão grande quanto, e tem mais algumas do interior do estado. E para quem trabalha com empresa sabe que isso não é simples. É muito difícil gerir os profissionais que atuam, uma quantidade imensa de alunos, e o dia a dia não é fácil. A doutora Lúcia Viana, que eu também direciono aqui nesse momento algumas palavras que eu também a conheço do meio jurídico, apesar de eu não ser, logicamente, necessariamente do meio, mas eu trabalho muito próximo e, vez por outra, eu a encontro e sei da grandiosidade desses profissionais, como, assim, nós todos, se não todos, mas pelo menos a grande maioria aqui vai fazer parte desse mundo. E o quão é importante o direito, não só para nós que estamos aqui estudando, mas para aqueles que um dia vão precisar do nosso trabalho para poder
ter uma vida um pouco melhor. Mas feito o preâmbulo, meu querido professor Rogério Cardoso, desde o primeiro momento, eu acho que não só eu, como a nossa turma, passou a ter um respeito pela sua pessoa como profissional. Individualmente, eu digo que as suas aulas são bastante proveitosas e a gente, de maneira geral, tem a percepção quando a gente está sendo bem instruído ou não, né? E no seu caso, nós temos, eu acredito que a ideia, se não da maioria, mas da grande maioria, o prazer de tê-lo como nosso professor. Mas vamos direto ao assunto, que é uma pergunta nossa para com o senhor. Vamos lá. Professor, é possível sustentar a ideia de cidadania em um contexto onde a liberdade é formalmente garantida, mas o acesso ao conhecimento permanece estruturalmente limitado? Certo, obrigado pelos elogios, Claudinei. Bom, vamos partir da seguinte premissa. Para que eu exerça a cidadania, eu preciso conhecer todos os meus direitos. Se o cidadão tem uma formação muito deficitária, eu, por corolário, posso deduzir que ele não conhecerá todos os seus direitos. E se ele não os conhece, provavelmente não os exercerá. Então, sim. Então, é uma premissa básica para o exercício da cidadania ter uma formação minimamente robusta que o permita conhecer os seus direitos. Mas, além de os conhecer, também é necessário reivindicá-los. E aqui aproveito o ensejo até para ensinar-lhes um brocardo. Todos se lembram o que significa um brocardo, turma? Aquelas máximas do direito que sintetizam o princípio da área jurídica? Pois é, foi questão de prova. Espero que os senhores tenham acertado. Há um provérbio em latim que diz o seguinte: dormientibus non succurit ius. O senhor lembra o significado, professor Paulo Queiroz? Exatamente. O direito não socorre aos que dormem. Ou seja, o que a frase quer dizer em linhas gerais? É que, para que o seu direito seja respeitado e para que o teu direito se materialize, é necessário que tu o reivindiques e não esperar que o outro o faça por ti. Isso é parte da ideia do que se diz em dormir no direito. Então, afora o conhecimento dos seus direitos, é preciso ter a iniciativa de os reivindicar. Então, dormientibus non succurit ius. Obrigado. Por nada. Olha só, se ele não soubesse a tradução latina, eu teria advertido, né? O próximo aluno. Aqui, muito legal. À vontade, doutora. Olá, boa noite. Eu me chamo Jamile Comapa. E, professor Rogério, é muito bom estar entrevistando o senhor. Eu gostaria de começar respondendo a minha pergunta, dizendo que, obviamente, o senhor tem uma carga muito grande na questão da educação, como educador. Como o senhor mesmo disse no início, você tem a sua formação, também tem o seu doutorado e o seu mestrado na USP. E, obviamente, o senhor já deve ter lidado com muitos alunos que vieram do ensino médio e entraram na universidade procurando um rumo a tomar em sua carreira, né, um rumo de vida, que estão vindo do ensino médio com uma carga de conhecimento que entenderam e compreenderam na escola. Não somente nisso, mas também em questões familiares. E, professor, obviamente o senhor tem essa maioria de alunos, não apenas de, por exemplo, escolas privadas, mas também escolas públicas, que vêm com cargas diferentes de conhecimento, entrando na universidade, na faculdade. E eles vêm com seus próprios conceitos, ou seja, o senhor precisa sempre ensinar a esses alunos de forma igual, mesmo que a carga de conhecimento que eles tragam não sejam iguais. Sim. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é: de que forma o acesso ao conhecimento promovido especialmente pela escola fortalece a cidadania, amplia a liberdade individual e combate as limitações causadas pela falta de informação? Certo. Vamos lá, Jamile. Eu acredito que o teor da tua pergunta se assemelha muito a que o próprio Claudinei fez e o professor Paulo Queiroz. Então, de que maneira o conhecimento abre as portas da cidadania?
É mais nesse sentido, né? Imagino que seja isso. Bem, bom, já que o teor da pergunta foi mais ou menos o mesmo, também é de ser o mesmo o teor da minha resposta. Bem, para que o cidadão exerça a sua cidadania, primeiro, ele precisa conhecer os seus direitos, ou seja, ter uma bagagem cultural e intelectual que lhe permita conhecer esses direitos e, claro, ter a iniciativa de os reivindicar. Eu citei ainda há pouco, dentre os direitos de um cidadão brasileiro do século XXI, o direito ao voto. Mas, por exemplo, será que um indivíduo que nenhum documento de identidade tem, será que ele sabe que tem direito ao voto? Será que ele sabe que ele tem, por exemplo, direito a se inscrever em programas assistencialistas do governo? Não sei, talvez ele não tenha esse saber. E a questão é, quem vai ensinar isso para ele? Em tese, o Estado deveria ter para si a missão de prover educação aos seus cidadãos, mas nós sabemos, por várias razões de natureza econômica e política, que o Estado não vem conseguindo realizar com êxito essa missão. Não preciso nem ir muito longe, se nós pegarmos qualquer dado aí de instituições renomadas, vamos ver que o índice de analfabetos plenos e funcionais no Brasil não coincidem com uma nação que está no século XXI. Nós estamos ainda muito atrás. E eu, claro, na figura de um professor, né, de língua portuguesa, eu acho até que eu, por mais forte razão, a fortiori, como eu falei para vocês, tive essa experiência em colégios públicos na minha época de estágio. Nós estamos aqui numa matéria de extensão, correto? Pois é, o meu curso, não sei se eu chegar a comentar para vocês, é de licenciatura. E na licenciatura, nós temos o nosso estágio. O estágio é feito em colégios da rede pública da cidade. No meu caso, foram alguns colégios ali na região do Coroado. Eu entrei, por exemplo, em algumas salas de aula em que os alunos, por exemplo, não sabiam sequer quem era Pedro Álvares Cabral. Eu não estou exagerando, né? Havia alunos que não sabiam quem era o Pedro Álvares Cabral. Aí eu nem preciso ir muito longe, né? Quem não conhece o seu passado dificilmente vai projetar o seu futuro. Vamos lá, doutor, que legal. Participação legal dos nossos estudantes. Opa, boa noite. Boa noite, professor Rogério. Boa noite, professor Paulo. Então, meu nome é Salomão, vim falar pelo meu grupo e a pergunta é a seguinte: quais medidas poderiam ser implementadas para promover a efetivação da cidadania plena assegurada pela Constituição, considerando que nem todos dispõem de igual acesso ao conhecimento? Essa é a pergunta. Essa é uma pergunta bem difícil, até porque assim, eu jamais tive a veleidade de querer ser gestor público, né, para encontrar soluções para o problema da sociedade. Na parte que me toca, que é a educação, eu acho que nós temos problemas estruturais. Então, nós estamos partindo da premissa de que a educação abre portas para a cidadania. Então, para que tenhamos cidadãos plenos, é necessário melhorar o nosso sistema educacional. Bem, agora aí vem a questão, como melhorar o nosso sistema educacional? O primeiro e mais importante passo é resolver, na minha visão, a crise generalizada do magistério. A título de elucidação, turma, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, eu vim de um dos colégios mais prestigiados da cidade, o Lato Senso do Adrianópolis. Eu me formei lá na turma de 2011. Eu provavelmente fui o único em mais de 200 alunos que optou pela docência e optou por convicção e uma boa dose de idealismo. Que na prática, meus colegas só foram para direito, medicina, uns para engenharia, alguns outros acabaram até saindo do país para seguir seus projetos pessoais. Então, diante dessa realidade, como é que nós podemos pensar em melhoria no sistema educacional se as nossas melhores mentes simplesmente correm do magistério como o diabo foge da cruz? Enfim, não há como, né? Nós não estamos num país como a Finlândia, em que os cargos de professores são muito prestigiados e muito disputados. Aqui, na verdade, muita gente vai para o magistério simplesmente porque foi o que lhe gestou. Eu estou aqui por convicção, vocês sabem disso. Se eu quisesse, eu poderia ter ido para qualquer outro curso. Eu tinha pontuação via PSC para escolher qualquer curso da Universidade Federal do Amazonas. Mas eu optei pelas letras e
até hoje sigo convicto e resoluto na minha decisão. Mas eu sei que a maioria não pensa assim. Então, como é que eu posso pensar em mudar um sistema educacional, fazer mudanças conjunturais profundas, se as nossas melhores mentes não pretendem ir para a sala de aula? Ou, quando muito, só vão para o nível superior, cujos salários são mais elevados, para atender a uma pequena demanda da sociedade. Sem melhorias no ensino básico, nós não podemos pensar em educação libertadora, uma educação que forme realmente cidadãos críticos. Sim. Professor, enquanto o outro colega se escala, eu quero insistir, o senhor está falando muito bem sobre essa questão da crise do magistério. Sim. Estamos falando sobre acessibilidade, acesso à educação de uma maneira realmente constitucional. A gente cita aqui, por exemplo, é importante nesse contexto citar Robert Alexy, Ronald Dworkin, que são dois caras que trabalham sobre normas e princípios. E entre os princípios existe um que chama de princípio da otimização da prestação jurisdicional. Mandados de otimização, ou seja, se diz a Constituição que todos têm direito à educação, o que seria de fato esse todos, né? Porque nós estamos falando de conhecimento. Como é que o sujeito, o senhor mencionou inclusive o nome de uma escola que a maioria alarmante, gritante das pessoas nunca vai chegar lá. O máximo vai fazer é passar pela calçada. Então eu falo das comunidades, periferias, por exemplo. Como é que mandado de otimização, que significa espremer bem todos os direitos, a prestação jurisdicional para entregar ao cidadão? Isso não é feito, nunca será, eu acho. Então esse todos da Constituição, é claro que se explica, isso é impossível de ocorrer, mas desde que eu me entendo por gente, eu sei que pobres sempre serão pobres e esse acesso à universidade pública nunca será de fato um acesso, por mais que isso aqui não quero se cultivar o pessimismo, não é isso não, mas penso o seguinte, que todos os planos, todos os meios, todos os links de acesso, como o cotas, leis de cotas e todas as outras políticas focais, por assim dizer, né, ações afirmativas, ainda não conseguem suprir de jeito nenhum essa necessidade de acesso à justiça por parte dos menos necessitados, da periferia. A pergunta que eu quero repetir, senhor, considerando que o conhecimento é um pilar de transformação social, como que o senhor acha que é possível fazer para que esse número de acesso de periféricos seja real à universidade pública? No caso aqui, o EA e a Universidade Federal do Amazonas. Como que os pobres da periferia poderiam fazer para realizar o seu grande sonho além das cotas? Dê uma sugestão para nós aí. Ah, sim, claro. Eu vou lhe dar uma sugestão, professor Paulo, porque, obviamente, se eu tivesse as soluções, eu já teria me candidatado a um cargo público, né? Eu já teria me candidatado. Coisa que, obviamente, eu não pretendo fazer, até porque o meu talento é para ensinar e não para exortar as pessoas a votarem em mim, né? Esse talento, sinceramente, eu acho que eu não tenho. Bom, sobre como fazer o pobre chegar à universidade. Bem, claro, o cenário ainda é ruim, ainda lhes é em grande medida hostil. Mas, felizmente, há alguns facilitadores que não existiam, por exemplo, há 40 anos. Hoje, com o advento da internet, e pelo fato de a internet estar mais presente na vida da maioria da população, diferentemente de 40 anos atrás, eu acredito que ela possa ser uma das vias de acesso ao conhecimento. Hoje, se o Ministério da Educação quiser gravar aulas de história do Brasil, ela pode selecionar os professores, o Ministério pode selecionar professores que julgue qualificados, pode selecionar ali o seu conteúdo programático, pode gravar aulas e as pessoas em diversas áreas do país, sobretudo nas áreas mais recônditas, podem acessar esse conhecimento. É uma ferramenta que pode ajudá-los a suprir carências das aulas presenciais. Mas eu continuo da mesma opinião. Para que nós tenhamos uma melhoria, digamos, mais sensível no sistema educacional, eu preciso transformar a profissão de professor em algo mais requisitado, em algo mais almejado pelas pessoas, sobretudo por nossas melhores mentes. E claro, eu não me refiro apenas à questão remuneratória. Temos também problemas de carga horária. Os professores, mais do que muitas categorias profissionais, têm adoecido muito por excesso de trabalho,
por ambiente tóxico em sala de aula, ou ainda por dar aulas em lugares muito perigosos das nossas cidades, das nossas grandes metrópoles. Então, o primeiro passo é resolver a crise generalizada do magistério. Depois podemos pensar em mudanças curriculares pontuais e podemos ver de que maneira as tecnologias assistivas podem ser usadas a nosso favor, tendo em vista que eu não vou conseguir formar, em curto prazo, um grande número de docentes qualificados para entrar na sala de aula. Até porque esses próprios docentes, muitas vezes, eles próprios já são vítimas de um sistema que os educou mal. Eu até, claro, não falo isso com nenhum orgulho, né? Quando eu me formei ali na UFAM em 2016, eu falo até com uma certa tristeza e uma certa reserva, mas alguns colegas meus, com toda a sinceridade, mal conseguiriam dar uma aula de análise sintática. E eles ainda assim obtiveram diploma. Qual é o resultado prático disso, pessoal? É que a universidade muitas vezes precisa baixar um pouco o seu nível de exigência acadêmica para poder se adequar ao nível dos alunos. O problema é que futuramente esses mesmos alunos vão para o sistema educacional formar outros alunos tão deficientes quanto eles. Aí nós vivemos esse eterno ciclo vicioso, cujo rompimento talvez não se dê tão cedo. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor Paulo, presente nosso 10. Boa noite, Rogério. Agradecer pela presença. Sim. Em nome da equipe, a gente vai fazer uma pergunta, né, que vai fugir um pouquinho, pelo menos, eu acho que a gente é a última a fazer pergunta, né, e a gente quer tratar um pouquinho sobre inteligência artificial. Então, a nossa pergunta vai nesse sentido, né. Com o avanço das IAs e algoritmos de recomendação, corremos o risco de viver em bolhas? Ou seja, restringir nosso horizonte de conhecimento, e como podemos garantir que a tecnologia ela seja um vetor de expansão da liberdade e não uma ferramenta de controle silencioso. Certo, isso é interessante e tem a ver um pouco, inclusive, com a minha disciplina, porque uma das razões pelas quais eu lhes peço que façam a redação à mão é para garantir que aquele texto que eu estou lendo foi feito por mãos e mentes humanas e não por uma máquina. Porque, infelizmente, o ser humano é muitas vezes impelido pela lei do menor esforço. Então, se a máquina pode pensar por mim, por que eu vou gastar os meus neurônios pensando? Então, a questão da inteligência artificial, eu particularmente não sou contra, desde que ela não substitua o nosso papel como pensadores. Tá? Nosso papel. A inteligência artificial existe como ferramenta de auxílio e não para nos substituir. Isso também é uma preocupação no professor Paulo Queiroz, uma vez que ele trabalha com a correção de artigos, né, professor? Eu já vou logo antecipando aos senhores, o professor Paulo Queiroz tem uma ferramenta para verificar quantos % do seu texto foi feito por inteligência artificial. Portanto, não tentem ludibriá-lo. Também tem. Tá? Não tentem ludibriá-lo. Também tá? tem. Então, antes de entregar o texto, a gente já tem que passar pela ferramenta. Isso. Então, turma, eu uso inteligência artificial às vezes para consultar informações e também, vocês sabem que eu trabalho com tradução, tenho este exótico passatempo, e às vezes eu pergunto, né, da inteligência artificial, eu ponho lá uma expressão no idioma estrangeiro e peço, o que significa isso? Ou me dê contextos. E ela vai e me fornece essa informação. Mas o trabalho tradutológico é todo meu. Então, quem está traduzindo sou eu. O nome que eu quero que apareça na tradução é Rogério Cardoso, não é Google, né? Então que fique esta lição. A inteligência artificial, os senhores podem e devem usar para que lhes forneçam informações, não para pensar no lugar dos senhores. É isso aí. Professor, estamos aqui aguardando os nossos colegas se manifestarem, né? E então a gente vai conversando, tá bom? Se não tiver, tem alguém mais inscrito aí? Inscrito? Para falar? Perfeito, aqui, doutora. Mas eu quero conversar mais com o senhor, tá, Excelência? Não, eu estou sem pressa. Até porque vai ter meu banquete ali, ó. Boa noite, professor Rogério. Boa noite, professor Paulo. Meu nome é Giovana e vou fazer uma pergunta aqui para o senhor, que a gente já vem debatendo.
como o senhor já comentou nesse debate, como os outros colegas já pontuaram também, hoje o sistema educacional no país é desigual e discrepante entre os cidadãos. Tendo isso em vista e todas as outras considerações que o senhor já fez, o senhor concorda que quem não entende o direito está, de certa forma, excluído de decisões que afetam sua própria vida? E de que forma o conhecimento jurídico, no caso a linguagem jurídica, que é sua área de atuação, Sim, pode transformar essa realidade e promover maior acesso à justiça? certo. Vamos lá, Joana. Vamos partir aí do fim. Tu citaste a questão da linguagem jurídica. Isso é até interessante. Eu lhes tenho ensinado recorrentemente, nas semanas anteriores, que o linguajar jurídico é mais elevado. Acidentes acontecem, pessoal. Acidentes acontecem. Então, assim, é comum ao linguajar jurídico ser mais elevado. E eu sou, mesmo não sendo jurista, eu sou um entusiasta desse linguajar em larga medida. Porque eu entendo que o pensamento, para se tornar mais complexo e mais refinado, precisa ter uma linguagem que lhe corresponda. Uma linguagem também que seja mais complexa e mais refinada. Mas nós estamos falando, a tua pergunta inclui, as pessoas que não têm acesso ao conhecimento. Então, nesse caso, a linguagem jurídica, ou a nossa linguagem, a linguagem que vocês usam, precisam percorrer uma direção contrária. Um dos nomes mais proeminentes da minha área, um senhor chamado Evanildo Bechara, do qual os senhores já devem ter ouvido falar, autor de gramáticas e outras obras congêneres, falava que nós tínhamos que ser poliglotas dentro da nossa própria língua. O que é que ele quer dizer com poliglotas dentro da própria língua? Significa que, para cada contexto situacional e comunicativo, eu preciso de uma linguagem que lhe seja adequada. A linguagem com que nós trabalhamos na sala de aula é uma linguagem mais técnica e ligeiramente mais elevada. Mas não é esse o linguajar que os senhores vão levar para as comunidades periféricas, porque essas pessoas não vão ter acesso a esse linguajar. Ou seja, os senhores criariam com isso ruídos de comunicação. Então agora, os senhores precisarão percorrer o caminho na direção contrária. Como que eu posso pegar esse linguajar elevado, com que vocês estão começando a se familiarizar, como é que eu posso torná-lo palatável a essas pessoas que não obtiveram uma educação de qualidade? Aí vai passar pelo seu filtro linguístico. Como é que eu posso traduzir ideias jurídicas? Como é que eu posso traduzir esses direitos que aparecem na letra fria da lei? Como é que eu posso traduzi-los para essas pessoas? Fica aí o desafio para os senhores. Professor, enquanto, como diria o caboclo lá no interior, enquanto o macaco amolece no tacho, eu vou aqui perguntando do senhor uma coisa, Sim. até o nosso outro colega se escalar. Políticas públicas ainda. Eu sou um persistente nisso, né? Sim. Eu sou, assim como eu sou entusiasta também da tecnologia digital, da inteligência artificial para o benefício do ser humano, não para o seu retrocesso, né? Porque quando a gente se escraviza com uma ferramenta tecnológica que seja, a gente se acomoda e a gente não busca mais desafiar a nossa própria mente e os nossos próprios limites nos estudos. E os estudos são as maiores asas que um pássaro pode ter, as maiores penas que ele pode ter para alçar grandes voos. O estudo é libertário, né? E nós temos que ter essa noção de razoabilidade, de racionalidade para inserir a inteligência artificial na nossa vida, para que ela seja, de fato, muito operativa e benéfica, né? Eu espero que isso ocorra, que a consciência nacional, humana, universal, ela caminhe nesse sentido, de entender que a inteligência artificial veio para ajudar. É, de certa maneira, trazer conforto, é verdade. Mas, como o senhor bem enfatizou, não para suplantar a nossa existência, né? Porque quem manda nela somos nós. A inteligência artificial existe para obedecer os nossos comandos. É o chamado prompt. Somos nós que determinamos o que ela faz, né? E políticas públicas para inserção, por exemplo, da periferia, uma vez que estamos falando de extensão, nós vamos sair dos muros da universidade para ter contato com os cidadãos. Dessa feita, nós vamos falar com idosos, mas nós já andamos por vários lugares por aí, e vamos andar no futuro. Essa aqui é a turma de primeiro período, que ainda tem mais
3 semestres pela frente de extensão, além deste aqui, que é até o 4º período, né? Então, são mais 3 experiências que terão, evidentemente, em outros espaços que são diferentes, que a gente nunca repete. Então, imagina o que tem para se explorar por aí, né? Mas vamos supor que estamos em contato com os idosos, né? Nós sabemos que os idosos ainda são excluídos e sempre serão, mas apesar da sensível melhora que há depois do nascimento do Estatuto do Idoso e outras leis correlatas, que são chamadas de legislação extravagante, fora da Constituição, e dos códigos escritos, ainda falta muito, ainda está muito aquém daquilo que eles merecem. Idosos abandonados, idosos desprezados, simplesmente provedores que não têm a afeição necessária e nem a atenção que merecem. E hoje os idosos estão acessando a internet, como nunca fizeram na vida, né? Mas ainda não é da maneira apropriada. Como é que a gente pode fazer para democratizar esse espaço do acesso à educação digital da maneira adequada? Não apenas para os idosos, mas para os menos favorecidos, lá da periferia. Eu insisto nessa pergunta, neste caso específico do acesso democrático à experimentação da educação digital. Sim. Bom, professor, acredito que a questão da educação digital esbarra num problema bastante comezinho, que vem da questão... Aconteceu, professor? O que houve? Sozinho. Sim. Estou protestando, perdão. Sem problema. Não, o senhor tem que dar voz aos protestos, né? Isso aqui é um ambiente democrático. Bom, acredito que a educação digital esbarra num problema bastante comezinho, que é um problema de natureza orçamentária. Obviamente, as tecnologias digitais têm um custo, muitas vezes um custo muito elevado. Então, para que nós consigamos dar essa educação digital, é necessária a compra de aparelhos. E, muitas vezes, uma compra que não cabe no orçamento das secretarias, tampouco dos ministérios. Mas, para o mercado de trabalho no século XXI, eu diria que hoje isso é simplesmente indispensável. Eu, inclusive, posso até dar um pouco da minha experiência, claro, não que eu tenha vindo de periferia nem nada, mas a minha educação escolar foi muito precária em termos digitais. Eu não tive aula de informática. Eu tive que aprender, como se diz popularmente, eu tive que aprender a usar o Word praticamente na marra. Alguns colegas meus de faculdade tiveram que me ensinar a usar essa tecnologia. E, claro, dificuldades congêneres e similares terão os menos favorecidos, que não têm acesso a essa educação digital. Basta nós pensarmos, já que estamos falando de cidadania, que muitos dos nossos direitos nós só conseguimos exercer com acesso à internet. Por exemplo, se eu quero marcar um compromisso no Detran, pessoal, como é que eu faço? Preciso comprar um compromisso lá no Detran, ou ainda lá no Tribunal Eleitoral, para tirar um documento. Eu tenho que marcar pela internet. Aí como é que essas pessoas vão obter esses documentos se elas sequer têm uma máquina para acessá-los? E mesmo que tivesse uma máquina, se não tem o conhecimento para manejá-la. Então, de novo, a questão da cidadania agora está atrelada ao conhecimento tecnológico. Então, sem este conhecimento e sem essas ferramentas, eu até tenho dificuldade de marcar compromissos numa repartição pública. Né? Ou mesmo no hospital, por exemplo, se precisar marcar consultas e outros compromissos, também é imperioso o uso da tecnologia. Então, o desenvolvimento tecnológico acabou sendo, ironicamente, mais um fator de exclusão, né, das pessoas dos seus direitos. Boa noite, professor. Eu gostaria de levantar uma questão também, falando sobre a democracia. Sintetizando uma frase primeiro, antes da pergunta. A democracia, ela precisa de cidadania ativa e cidadania plena só se desenvolve onde há democracia. E, diante disso, a democracia brasileira enfrenta dificuldade por falhas institucionais ou só pela ausência de cidadania ativa da população? Desculpa, pode repetir a pergunta, Isaac? É o fim dela. A democracia brasileira, ela enfrenta dificuldade por falhas institucionais ou pela ausência de cidadania ativa da população? Eu acredito que ambas as coisas. Então, por exemplo, o que caracteriza um regime democrático é a participação do povo nos assuntos da vida pública.
O que é que nós vimos na última aula? É que muitos brasileiros, na escala de milhões, sequer têm registro civil. Se não tem registro civil, consequentemente, não tem direito a voto e não tem direito a tomar partido nos assuntos da polis, né? Para usarmos o conceito grego. Não vão conseguir exercer direitos políticos. Então, de certa forma, sim, esse é um problema. E, claro, nós temos problemas institucionais internos do nosso sistema democrático. Um dos exemplos mais recorrentes que nós vemos na mídia são as rusgas institucionais entre o legislativo e o judiciário. Então, pelo fato de nós termos uma democracia disfuncional, o que acontece? Os membros das nossas cortes superiores acabam extrapolando as suas prerrogativas e invadindo o espaço aéreo do legislativo. Isso é típico de uma democracia disfuncional. Se nós recuarmos umas décadas no tempo, até os anos de chumbo do regime militar, entre 1968 e 78. Por que os anos de chumbo surgiram e foram dessa maneira? Também por causa de uma democracia disfuncional. Porque o poder executivo tinha poderes muito superiores ao do judiciário e ao do legislativo, de modo que os ex-presidentes da República pudessem caçar mandatos de opositores, simplesmente por vontade própria, de maneira arbitrária. Típico sintoma de uma democracia disfuncional. Então, sim, temos problemas de cidadania, né, de acesso à cidadania, e, claro, problemas institucionais internos da República Federativa do Brasil. Boa noite a todos, boa noite, professor Rogério, boa noite, professor Paulo. Uma grande honra estar fazendo parte desse podcast com o professor doutor Rogério, com tamanho conhecimento monstruoso, e não perdendo o raciocínio do nosso colega sobre a democracia, eu venho com a seguinte pergunta, professor. Em uma era saturada de informações e desinformações, de que maneira o acesso democrático ao conhecimento estruturado atua como pilar fundamental para o exercício da liberdade individual e o fortalecimento da cidadania ativa, permitindo que o indivíduo transcenda a condição do mero espectador e se torne um agente transformador da sociedade? Certo, eu imagino que tu tenhas tratado em algum momento da questão das mídias e das tecnologias, correto? Bom, isso é interessante. De fato, hoje se fala muito no conceito de fake news. Aliás, uma coisa que eu detesto, né? Porque os senhores sabem que eu não gosto da profusão de vocabulário estrangeiro na língua portuguesa. Então, com a profusão de notícias falsas, vamos usar um português mais castiço, isso de fato é uma preocupação. Mas vamos pensar o seguinte: se nós recuarmos algumas décadas no tempo, quando não havia redes sociais, quando não havia YouTube, tampouco outras plataformas, a quem pertencia o monopólio da informação? De muito poucos, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a Era Vargas, não sei se os senhores vão lembrar das aulas de história, havia 2 jornais principais, a Tribuna e Última Hora, um favorável ao regime Vargas e outro ao seu opositor Carlos Lacerda. Eles basicamente monopolizavam a informação. Não existia smartphone, rede social, nem nada disso. Então, hoje, eu vejo isso de maneira até mais otimista, porque a informação hoje não depende mais de um número tão reduzido de pessoas, de tal maneira que o governo não tenha mais, pelo menos não o governo brasileiro, não tenha mais condições de ter o monopólio da informação. Hoje, mesmo o Brasil com todos os seus defeitos institucionais, eu tenho condições de tecer críticas ao governo. Hoje eu tenho condições de o fazer. E na Era Vargas? E no regime militar? E mesmo que eu tivesse autorização legal para criticar o governo, por meio de qual veículo eu poderia tecer as minhas críticas? Pois é, hoje eu posso criar um perfil na internet, posso falar o que eu quiser, tecer a crítica que eu quiser. Claro, com certos limites, obviamente. A internet não é terra de ninguém, temos aí o próprio marco civil na internet. Mas hoje eu vejo isso, como se chama, desculpa? Juan. Hoje, Juan, eu vejo isso com um pouco mais de otimismo, porque o governo brasileiro, pelo menos na minha visão, ele não detém o monopólio da informação. Isso eu acho que é muito importante para a manutenção de qualquer regime democrático, que é diferente, por exemplo, de nós pegarmos um regime como o norte-coreano ou como o iraniano. Como lá o governo controla
o monopólio da informação já há muito tempo, a população local já se habituou a isso. Nós, brasileiros, não. Se o governo, porventura, aí nas próximas décadas, tentar ter o monopólio da informação, nós já estamos vacinados contra esse mal. A população desses outros países, não. Lá eles estão habituados a terem os seus governos controlando suas mentes, né? Então, pelo menos quanto a isso, eu estou um pouco mais otimista. Boa noite, professores. Eu me chamo Rafael Medeiros e a pergunta que eu tenho para fazer, ela trata sobre a promoção de cidadania, né? Então, considerando a promoção da cidadania para grupos sociais marginalizados, como o curso de Direito pode, por meio da extensão universitária, contribuir para o letramento jurídico e garantir acesso ao conhecimento jurídico necessário para a emancipação social e para o impedimento de violações de direitos básicos? Certo. Obrigado, Rafael. A tua pergunta lembra muito a pergunta que a Giovana fez, da questão do letramento jurídico. Então, obviamente, turma, para que o cidadão marginalizado, o cidadão periférico, tenha acesso aos seus direitos, não basta eu comprar uma Constituição Federal e dar na mão dele, né? Ó, tá aqui a Constituição Federal, tá aqui a lei do seu país. Não adianta, até porque aquele linguajar é muito elevado, é um linguajar técnico ao qual ele não tem acesso. E aí é que entra o papel de vocês na extensão. Então, cabe a vocês, nessas disciplinas, fazer o tal letramento jurídico, informar as pessoas do seu direito, mas usando uma linguagem que elas sejam capazes de compreender. É percorrer o percurso, fazer o percurso, melhor dizendo, no sentido inverso. Porque nas minhas aulas, o que eu estou fazendo com vocês? Elevando o seu patamar linguístico. Mas lá na comunidade, vocês vão fazer o inverso. Vocês vão baixar esse patamar para tornar esse linguajar mais palatável e compreensível. Então vamos imaginar um caso mais concreto. Sobre os direitos da mulher, sobre a Maria da Penha. Então, será que todas as mulheres periféricas sabem quando estão sofrendo abuso físico ou psicológico? Será que elas têm noção? Pois muitas vezes não têm. Por quê? Muitas delas talvez já tenham normalizado esse estado de coisas. Aí vocês, com uma linguagem mais palatável, que vão informar, olha, isto aqui é ilegal, isto aqui não é correto. As leis brasileiras proíbem que isto aqui ocorra no seu ambiente doméstico. Então, na verdade, vocês que precisam ter um papel bastante ativo nisso. Muito bem. Professor Rogério, considerando que o nosso tempo ele é exíguo, né, porque a gente tem que inserir nas redes sociais esse material, e quando passa de 1 hora, normalmente eles não aceitam, né? Uma regra ainda deles aí. Então, nós vamos editar se passar de 1 hora. Mas, considerando que faltam 10 minutos para isso, estamos aguardando também a presença das nossas coordenadoras que estão subindo agora. Eu gostaria de lhe perguntar uma coisa meio, digamos assim, sui generis. Um dos papéis da extensão universitária, são vários papéis que estão estabelecidos lá na resolução número 7 de 2018, e estão elencados lá. Em torno de 9. Um deles está em último, mas não é porque é menos importante, não, é a ação social. A ação social envolve, além da informação compartilhada com os cidadãos de direito, os seus direitos, como é que você vai explicar do que você já aprendeu, para os cidadãos que você vai encontrar, né, lá na FUNAT, ou em onde quer que você vá na extensão, você vai instruí-lo naquilo que você aprendeu, né? E também um dos fatores mais importantes é a transformação da mentalidade dos estudantes. O que Platão convencionou chamar de metanoia, que era aquela transformação de mentalidade através da verdade. É um nome interessante, metanoia, né? Tem nome até de banda de rock. Mas a metanoia é um processo tido por Platão como uma transformação do que você imaginava ser o correto, aquele dogma, aquela verdade cega, que você não abria mão dela, mas por uma razão fenomenológica, aconteceu algum fato que fez você mudar a sua mentalidade. Nós chamamos isso de evolução. Engraçado como uma extensão, e é legal isso, ela tem esse condão também, de mudar a mentalidade. Então, aqui em questão de formação jurídica, o papel da extensão é
transformar a sua capacidade de olhar a sociedade com os olhos pelo viés não apenas o humano, social, mas o profissional. Ainda é muito cedo para dizer como você reagiria, no caso deles, como juristas com a sociedade. Mas considerando o seu conhecimento, que é muito vasto, né, e eu lhe admiro muito por isso, e o senhor não é jurista, mas se o fosse, seria um grande jurista. Eu queria lhe perguntar, ousar perguntar, de modo aventuresco, como o senhor reagiria com a sociedade, interagiria com a sociedade, se o senhor fosse um jurista? Como é que o senhor enxergaria as necessidades dos menos favorecidos, como bem destacou o professor Rafael e os outros colegas sobre a democracia, os idosos? Engraçado falar que na advocacia existe uma coisa chamada pro bono. Pro bono é uma característica que o advogado tenha esse direito de advogar gratuitamente. É claro que isso não é uma coisa que acontece todo o tempo, né? Se é que acontece, né? O mercado ele é draconiano, ele exige que a gente trabalhe para ganhar, né? E como é que a gente pode ser como jurista, se o senhor o fosse, no nosso comportamento com os menos favorecidos, com a periferia, com as comunidades? Como é que o senhor idealiza isso aí? O senhor é bom nisso, né? Como é que o senhor reagiria com a sociedade, com todo o conhecimento que o senhor tem, se o senhor fosse um jurista? Bom, sim, vamos lá. Supondo que eu fosse um jurista razoavelmente bem-sucedido, do ponto de vista financeiro, claro que eu teria a disposição de ânimo de ajudar os menos favorecidos, né? Até por uma questão de idealismo. Eu posso não ser jurista, eu sou professor, mas mesmo como professor eu tenho certos idealismos. Eu já ajudei, aliás, antes mesmo de obter meu diploma, eu já fui algumas vezes à faculdade ensinar assuntos para colegas simplesmente para que eles não reprovassem, não fossem reprovados. Então, assim, eu não tenho o idealismo de um jurista, porque eu não sou jurista, mas tenho o de um docente. Então, já houve casos em que eu atendi alunos aqui à tarde, que não é nem meu horário de trabalho. Então, eu acho que essa questão de idealismo também necessariamente passa por uma questão de índole e de empatia. Porque, como o seu próprio falou, por necessidade mercadológica, dificilmente o advogado vai advogar de graça. Mas supondo que ele tenha condições financeiras minimamente estáveis, convinha que ele o fizesse. Eu confesso que, se jurista fosse, de alguma maneira tentaria ajudar os que não pudessem pagar o advogado. Sobretudo, numa perspectiva mais pragmática. Porque, como o senhor mesmo disse, uma coisa é o direito dos livros, da teoria. Outra coisa é a realidade. Eu acho que nessa relação face a face, eu acho que nós temos que ser mais realistas e menos teóricos. Até porque, e aqui não é uma ofensa à sua área do conhecimento, tá, pessoal? É que no direito, muitas vezes, a teoria não corresponde à praxis, né? Diferentemente da minha área. Aqui, puxando a brasa para minha sardinha. Muito bem. Eu gosto da completude das suas respostas. Elas me agradam, me satisfazem. Algum outro colega? Algum outro colega? Já estamos encerrando o nosso podcast daqui a pouquinho. Então eu vou franquear a palavra para quem quiser ainda, tá bom? Mas para completar o tempo, eu vou ficar aqui com o senhor. Ótimo. Eu vou falar sobre o olhar. O olhar. O prisma. Chama prisma, né? Sim. Que você observa o mundo circundante. Muitos de nós nunca pisou numa área periférica, né? Por quê? Porque nós não tivemos a oportunidade, não é porque não queremos, muitos de nós, né? Eu estou falando de mim também, porque falta eu ir muito ainda. Mas a maioria dos nossos estudantes pelo Brasil não tiveram a oportunidade de conviver na periferia, nos ambientes comunitários. Alguns não querem. Isso também é democracia. É o gosto, o desejo, a volição, a vontade. Mas se criaram a extensão como uma categoria obrigatória, curricularizada, é para despertar, para criar o despertamento do estudante de querer conhecer o mundo que você ainda não conhece. Conviver. Não é amar, morrer de amores, de paixões, mas é conhecer. Porque a formação do jurista perpassa também pelo conhecimento múltiplo, multidisciplinar. É muito triste quando um estudante de direito ou um advogado formado, um profissional da área jurídica, diz: eu não sei o que é isso, em relação à sociedade, né? E a visão política, né? Que é outro fato, né? Hoje o mundo está dividido em duas metades, né?
O mundo precisa ser plural. Dois não é plural. Dois são apenas dois. Faccionados, tipo A e B. Então, essa polarização tem trazido um caráter nocivo para os estudos. O que o senhor acha? Como é que o senhor acha que deve se comportar um jurista, na sua opinião? De novo, eu insisto, eu sei que o senhor é muito capaz de responder qualquer coisa. Como é que o senhor acha que um jurista democrático, livre, que está tendente ao triunfo, fadado ao triunfo, deve se comportar politicamente? Comportar-se politicamente. Como um jurista vai se comportar politicamente? É meio difícil responder essa pergunta. Eu parto da seguinte premissa. Independentemente da área em questão, o profissional pode ter a visão política que ele queira ter, dentro dos limites democráticos, né? Que obviamente não tolerariam ideologias extremistas. Tá? Então, a princípio, se jurista fosse, eu tentaria ser o menos político possível. Até porque eu entendo que a arena jurídica e a política, assim, são legítimas, devem existir, mas eu particularmente acho que elas devem ter uma certa separação. Então, assim, olha só, acho que temos visita. Sim. Enquanto o senhor vai respondendo, vamos recebendo aqui as nossas coordenadoras. Então, aliás, peço que virem a câmera para diretora, mostra aqui. Eu queria... Dona Lúcia Maria Correia Viana e Poliana Navegante. O senhor retome a conclusão da resposta, mas eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os nossos dirigentes aqui. Professora Poliana, professora doutora Luciana, professora Poliana Navegante e o Yuri, que é o nosso... É um baluarte esse menino aqui, ajuda muito a gente, né? É uma coluna aqui que ajuda muito a gente. Ele está finalizando, minhas coordenadoras, é a última pergunta, ele está concluindo então para que fique bem claro isso aí na sua visão. Certo, então só para fins de contextualização, eu fui questionado acerca de como deve se comportar o jurista politicamente. Bem, o que eu estava respondendo era que, se eu, jurista, fosse, tentaria ser o menos político possível e o mais teórico possível, né? Porque antes de nós vieram os teóricos, vieram as bibliografias. E acho que elas que devem ser o princípio norteador do jurista, e não as ideologias políticas que se prestam na sociedade a outro papel. A propósito, usando o meu exemplo na sala de aula, eu sou um professor, mas na área de linguagem. Eu duvido que os meus alunos saibam quais sejam exatamente as minhas convicções políticas. Eu as tenho. Sobre vários partidos, sobre figuras públicas, sobre o presidente atual, sobre os seus antecessores, mas provavelmente ninguém sabe, porque eu não trato disso. Porque eu omito essa informação que eu julgo irrelevante para a minha sala de aula. O meu objetivo é aprimorar a expressão linguística dos meus alunos, seja pela via oral, seja pela via escrita. Não é incutir ideologia política em ninguém. Eu acho que o jurista deveria, mais ou menos, seguir por esse caminho. Ser o mais técnico e teórico possível e não político, né? Até porque eu entendo que a arena política é diferente da arena jurídica. Elas se prestam a papéis diferentes. Muito legal. Como sempre, satisfatórias as respostas, né? Professoras, sejam muito bem-vindas, tá? Aqui. Eu aproveito para franquear a palavra, se querem dizer alguma coisa, professora Lúcia, por favor, chegue aqui, seja bem-vinda, a minha coordenadora querida. É mesmo? Pronto, agora sim eu me empolguei para lá. Gente, eu gostaria, boa noite, mas está funcionando? Meu Deus. Que quebra de protocolo, nem avisam. Mas, enfim, eu gostaria de enaltecer a iniciativa do professor Paulo Queiroz, que sempre tem brindado os nossos primeiros períodos com atividades como essa. Eu acho que todos concordam de ser relevante, de extrema importância, para já ir treinando esse debate, temas polêmicos, a oralidade, a sustentação, como o professor Rogério também comentou muito bem. Aliás, por curiosidade, eu vi um card do professor Rogério em que ele anunciava no card essa atividade em parceria com o professor Paulo, que, aliás, todos os professores do primeiro período têm também dado efetivo apoio por considerarem importante.
E o card do professor Rogério hoje está verdadeiramente semelhante a Jesus Cristo. E essa seria a minha única pergunta. Não, mas não adianta usar para se benzer que não vai dar efeito. Professor Paulo, explique essa parte, por favor. Seria a minha única indagação e parabéns a todos os participantes. Professora, como eu sou cristão, eu sempre devo levar para esse lado da questão messiânica, né? Então eu achei muito parecido também. Nós tratamos aquela foto para ficar assim caracterizado. É a questão iconográfica, né, professor? É o dono de toda a sabedoria, né? A questão iconográfica. Ele. Só não opera milagre, mas é o Messias, né? Não, Professor, eu também não estou sendo sabatinado pelo Senado, não. professor, muito obrigado. É uma honra. Agradeço, Eu vou retribuir com a minha amizade, o meu respeito, admiração sempre. Peço uma salva de palmas para o nosso professor, por favor. A retribuição não foi só com palavras, foi com banquete. Queridos alunos, Deus os abençoe, muito sucesso em suas vidas. Nós estaremos juntos agora, depois, um pouco lá na frente, todos os professores com vocês. Esta instituição os recebe com carinho, com respeito. Inicia e finaliza. É verdade, nos dois extremos. Então, é verdade, com muito prazer e muita honra. Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês, muita força, estamos juntos. Como eu sempre digo, eu finalizo dizendo que depois dos saberes vem os sabores, e aqui está um banquete proporcionado por eles, eles todos, né, que entre si se uniram para essa finalidade, mas capitaneados pelo contemporâneo. Festas e eventos, que está aqui, gerido aqui pelo nosso colega, está aqui, o gestor, né? Fique de olho. Claudinei Braga, nosso irmão e nosso amigo. Portanto, vamos ficar à vontade e terminar esta noite da melhor maneira possível. Deus abençoe. Obrigado a você que ficou conosco pela Web Rádio TV Cultural da Amazônia, Portal Voz Amazônica, Portal Cidade Ética. Uma honra. A gente volta sexta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço. Obrigado, diretora. Show de bola. Devolvido em mãos. Obrigado, meu professor querido. Professora, posso uma zona aqui, por favor? Bora, Júlia. Júlia. Pode chegar em casa logo, professor. Vai inaugurar, Vocês podem tirar a frente dela. Demora demais. Demora muito, família. Pode ser feito. Se você aceita, você volta.